eu sou muito relutante à ideia de ficar por aí dizendo que nenhum homem presta. Esse é o tipo de gancho polêmico o suficiente que provavelmente eu usaria num vídeo em formato vertical, onde eu sei que, se eu não prender a atenção da pessoa que está me assistindo nos 3 primeiros segundos de vídeo, ela certamente vai rolar pro próximo, onde ela vai conseguir, quem sabe, achar algo mais interessante, senão ela vai indo pro próximo e assim vai. Agora, nesse formatinho aqui, na horizontal, que é completamente inédito pra mim, eu acho que eu posso ter um pouco mais de confiança e tranquilidade em saber que quem tá me assistindo aqui é porque tem um genuíno interesse em ouvir aquilo que eu tenho a dizer e, antes de mais nada, muito obrigada por isso. E por questões de comprometimento e respeito ao escasso tempo da minha audiência, contrariando os meus instintos de me apresentar no primeiro vídeo de YouTube, esse vídeo aqui não vai ter apresentação e não vai ter enrolação mais do que já teve até aqui. Nós teremos conteúdo. Retomando o gancho do início do vídeo, eu efetivamente sou muito relutante à ideia de você ficar por aí dizendo que nenhum homem presta. Só que assim, por favor, se você vai seguir assistindo esse vídeo, siga com razoabilidade. Quando eu digo que eu não gosto de generalizar um comportamento negativo masculino, eu não estou negando a compreensão de homens que foram socializados num sistema patriarcal e, portanto, constituídos por um machismo estrutural que torna, inclusive, legítimo a gente dizer que nem todo homem, mas sempre um homem. Dito isso, o meu ponto aqui vai ser uma ideia que parece estar bastante difundida no nicho dos relacionamentos de que o homem é um ser inimigo da inteligência e dos bons costumes e que bons homens são uma espécie raríssima, em extinção. Quem casou, casou, quem não casou, não casa mais, porque olha como estão os homens de 2024. Então vamos lá, se você tiver a compreensão de que todo homem é um lixo e você é uma mulher hétero que a priori só se interessa por homens, e aqui já vem o pensamentozinho da heterossexualidade compulsória, mas aí isso teria que ser tema para um outro vídeo, não para esse aqui. Então, retomando, você é uma mulher hétero que só se interessa por homens. Se essa for a tua compreensão de que todo homem é um lixo, ao se relacionar com homens, a tua régua de expectativa para eles vai estar muito rebaixada. Se você está se relacionando ou já se relacionou com um cara que é um pé no saco, isso não significa que todos os outros homens também serão. Muito pelo contrário, a notícia que esse pé no saco te dá é que existem outros homens muito bacanas, mas ele não é um deles. Euzinha aqui sempre fui muito feminista, né? Eu fui de simpatizante lá pelos meus 15 anos, época em que eu era uma assídua consumidora da página Quebrando Tabu, até uma pessoa que efetivamente estuda e se relaciona com a causa de uma forma muito mais aprofundada. E aí eu lembro de ter ouvido na época, porque faz um bom tempo, de uma mulher que eu seguia e que produzia conteúdo sobre feminismo, exatamente isso que eu tô falando pra vocês. E confesso que na época me causou um certo estranhamento ouvir de uma mulher tão consciente das questões sociais que existiam sim homens legais e que poderia ser muito bom se relacionar com eles. Eu sei que é o tipo de coisa que, falando assim, parece o negócio mais óbvio do mundo, mas foi muito importante ter ouvido aquilo porque inaugurou pra mim uma nova forma de se relacionar e de enxergar os relacionamentos. Agora, falando da minha perspectiva, eu fiquei 7 anos solteira. Eu tive um namorico dos meus 15 aos 16 anos e depois disso fiquei solteira até o final do ano passado. E durante esse tempo todo, eu com certeza posso citar mais experiências positivas do que experiências negativas. Tipo, teve aquela trend do POV homens, e aí eu fiquei tentando lembrar se teve alguma coisa muito esdrúxula que algum cara já tenha me dito, e sendo bem sincera com vocês, eu não tive material suficiente pra participar da trend. Eu não sou uma alienada, tá? Eu tenho consciência de que se eu jogo essa minha vivência numa roda de mulheres, ela vai ser a exceção. Mas isso não anula o fato de que existem sim homens muito legais pra se relacionar e que não necessariamente você precisa casar com eles, porque esse também é um ponto importante. Percebam que por mais que eu tenha me relacionado com caras muito legais, eu não namorei com eles. Com exceção do último,
porque foi indiscutivelmente o mais legal de todos eles. Eu pude ter a certeza de que a gente se daria bem a longo prazo. Ele se encaixou nas minhas expectativas de um parceiro e hoje eu sou muito feliz namorando o Muso. A questão é que você pode ter trocas muito bacanas, conversas muito produtivas, rolês muito divertidos e ainda assim não engatar num relacionamento, por N motivos. Vai muito também da tua expectativa para aquele momento de vida. Eu, por exemplo, só fui começar a pensar em deixar de ser solteira e me concentrar numa pessoa só lá pelo meu 6º ano de solteira. E a partir daí, a minha régua passou a ser muito mais criteriosa. Mas ainda assim, eu não deixei de ir num date pelo date, pela conversa, pela troca, para conhecer uma pessoa nova, enfim. Eu fico pensando no imenso alívio que eu sinto por ter estado solteira numa época em que o nicho dos relacionamentos, especialmente o nicho de relacionamentos do TikTok, ainda não tinha entrado na minha vida. Tudo bem que não tinha tanto alcance também, mas eu fico pensando o tanto que eu poderia ter ficado biruta se eu tivesse dado ouvidos ao que se fala de relacionamentos por lá. Todo aquele roteirinho que te passam do date ideal pra você ver se uma pessoa realmente vale a pena, todos aqueles passos nunca sequer foram questões pra mim. Eu não lembro se eu dividia a conta, se pagavam pra mim, se eu pagava meu Uber, se pagavam pra mim, se isso ou aquilo, porque realmente não eram questões. O meu olhar era muito direcionado às coisas que eu considerava relevantes numa pessoa, como, por exemplo, o posicionamento político, se era bom de desenrolar numa conversa, se tinha gostos parecidos com o meu, que tipo de lugares gostava de frequentar, o que fazia no seu tempo livre, enfim, coisas com as quais eu poderia realmente me conectar com aquela pessoa e aí conseguir avaliar se eu estava disposta a colocar aquela pessoa na minha vida ou não. E assim, quando eu digo que eu consigo citar mais experiências positivas do que experiências negativas, isso não significa, de forma alguma, que não existiram experiências negativas. Muito pelo contrário, aconteceram diversas vezes em que eu fiquei completamente maluca, duvidando da minha sanidade, irritada com a existência de homens e jurando que nunca mais veria um. O que eu quero dizer é que, no final, fazendo um balanço geral, o saldo ainda foi positivo. Com isso tudo, o que eu estou querendo dizer é que talvez, você deva parar de dar ouvidos às pessoas que falam de relacionamentos somente a partir das experiências negativas que elas tiveram, falando assim de uma forma muito superficial e afastando o teu olhar das coisas que realmente são relevantes de serem vistas. O perigo de consumir conteúdo sobre relacionamentos com esse viés é que eles constantemente vão estar direcionando o teu olhar para coisas que são completamente triviais na hora de se relacionar com alguém. Como, por exemplo, se o cara passa uma energia masculina, se ele tem a capacidade de ser um bom provedor. Aí vai lá a coitada no primeiro date tentando visualizar se o cara vai conseguir ser um bom provedor. Ela nem conhece o maluco e já tá tentando... Tivemos uma pequena interrupção, mas enfim, nem conhece o maluco e já tá se pautando por um futuro completamente imaginário, onde ela é casada com esse cara, tem 2 filhos e um cachorro. Isso sem nem falar no quanto essa ideiazinha toda é cafona e ultrapassada. Mas enfim, pauta para outro vídeo também. Muito mais poderia ser dito aqui, mas nada poderia ser tão mais bem dito do que já dito por Bell Hooks em Tudo Sobre o Amor. Saiam do TikTok e leiam Bell Hooks. A fim de facilitar esse processo para vocês, estarei sorteando este livrito aqui. Não exatamente esse aqui, eu estarei comprando um novo e enviando para casa da pessoa que foi a sorteada para participar desse sorteio. É muito fácil, basta você comentar "eu quero" aqui nos comentários. Junto do comentário "eu quero", deixa também o arroba de alguma das suas redes sociais que seja aberta, de preferência o Instagram, para que a gente possa estar entrando em contato com vocês e ver o endereço certinho para envio. O sorteio vai ser daqui 2 semanicas, eu estarei anunciando lá no meu Instagram, então vocês fiquem atentos por lá, tá? Gente, grande prazer ter gravado esse vídeo no formato horizontal. Tal qual está escrito na minha camiseta, este é meu primeiro rodeio. E eu estou assustada. Esse foi o meu primeiro vídeo. Muito obrigada pela audiência. Beijos. Beijo meu foi um pouquinho antes de eu efetivamente dizer beijo, né? Mas enfim, relevem.